O DG Souza, atualizações do mercado no Vasco da Gama. DG, surgiu hoje a informação de que, quer ver, ó, deixa eu até pegar direitinho, foi o Rodrigo, que é um cara que acompanha muito o canal, ele sempre que vê alguma notícia, ele me escreve. E o Rodrigo tinha visto que o Ryan pode ir para o Palmeiras. Deixa eu até buscar a matéria, que aí a gente já explica direitinho essa história. Ó. A notícia do NTCast exclusivo. Como já publicamos, o Palmeiras tem interesse no Ryan para 2025. Abel Ferreira já aprovou o nome do atacante. A ideia do Verdão é ceder 2 jogadores reservas para ter o atacante do Vasco por empréstimo. Cruz Maltino avalia a situação e colocará um valor altíssimo no passe do atacante, caso aceite a operação. Os times estão conversando e as tratativas podem evoluir. O Vasco acredita na força da vitrine do Palmeiras, tendo em vista que o time paulista vai atuar no Super Mundial e jogará contra times do mundo todo. Mandei mensagem para uma pessoa do departamento de futebol do Vasco. E aí, vocês têm alguma negociação com o Palmeiras? O Ryan foi alvo de negociação? Como é que está essa história? Não tem absolutamente nada. E essa negociação aí, da forma como o NT está sugerindo, ela me parece bem complexa, para não dizer impossível, porque o Ryan tem contrato com o Vasco. Quer ver, ó? Só para certificar. O contrato do Ryan com o Vasco termina em dezembro desse ano. E não foi renovado porque o Ryan não quis. Então não tem lógica nenhuma o Palmeiras emprestar o Ryan, o Vasco emprestar o Ryan para o Palmeiras, sabendo que em dezembro esse jogador vai ficar livre. Entendeu? Então não tem lógica. Esse modelo de negócio não vai acontecer. O que a gente escutou é que o Botafogo havia feito proposta para tentar contratar o Ryan. O negócio foi para frente e acabou melando na última hora, porque a ideia do Textor era colocá-lo no Molenbeek, da segunda divisão do futebol belga. O Molenbeek foi rebaixado por lá, tá? O Gabriel Veron, né? Severino, só para explicar um pouquinho sobre essa história do Gabriel Veron. Eu conversei com um dos representantes do Veron, não vou citar se é o Lupércio ou o Fábio Melo. O que eu posso dizer é que o Fábio Melo está indo para a cidade do Porto, nessa semana, que está começando agora, para se reunir com o pessoal do Porto. E são 4, ou eram 4 os interessados. O Atlético Mineiro, eu acho que o Galo já saiu da parada, porque o Galo contratou o Coelho e também o Júnior Santos, o São Paulo, o Santos e o Vasco da Gama, tá? E a ideia do Fábio Melo, ao levar as propostas de empréstimo para o Porto, é tentar convencer o clube português a desistir dessa ideia de vender. Ninguém vai comprar o Gabriel Veron por 10 milhões de euros. Se você perguntar para o Júlio Casares, para o Rui Costa ou para qualquer outro dirigente, se o São Paulo tem negociações por atacante, eles vão dizer que não. Mas essa fonte que eu ouvi, ela é bastante confiável e disse que existe sim uma negociação, uma consulta do São Paulo em relação ao Gabriel Veron sem proposta ainda. Dito isso, bora continuar respondendo a perguntas. O Elias Araújo Vascaíno. Deixa eu colocar só um tema na pauta. Não sei se vocês vão perguntar sobre o tema, mas ontem, uma página no Twitter que cobre o futebol mexicano no Brasil, assegurou que o Rafael Carioca, vocês lembram dele? Volante que passou pelo Galo, pelo Grêmio, teve no Spartak, hoje ele joga no Tigres. Já joga há um tempão no Tigres. Que ele estaria rescindindo o contrato no México para vir para o Brasil já na semana que vem. E que já teria alguma negociação avançada com o time brasileiro. Entrei em contato com o Rafael Carioca. Acho que eu entrei, inclusive, durante a live de sexta-feira. A resposta veio só no sábado. Estava indo para o Canindé, a gente estava trocando mensagens. E o Rafa... Não, essa troca de mensagem não foi na sexta, não. Começou, quer ver? Deixa eu abrir aqui, ó. A gente começou a falar... Não, mandei ontem às 5 da tarde para ele. E aí acabou respondendo 6h40. Então eu estava chegando no Canindé e estava trocando mensagem com ele. O Rafael Carioca estava contando que o contrato termina em maio e que ele ainda tem um valor para receber lá no Tigres. Então, na teoria, a opção mais viável é de que o Rafael espere até maio, receba essa grana que ele tem para receber e saia livre. E aí ele vai buscar outro clube. Se por um acaso o Tigres sugerir para ele uma rescisão imediata, quitando essa questão, aí sim ele vai estar habilitado. Deve haver uma conversa nessa semana que está começando, e aí eu combinei com ele de que qualquer novidade ele avisa e eu conto para vocês, tá bom? Então, com essa possibilidade do Ryan ir para o Palmeiras, o Vasco quer repor com o Veron?
Não, DG, são coisas distintas. E não vai, tá? O Ryan não vai para o Palmeiras. Uma pessoa do Vasco assegura que não houve nem consulta, nem proposta do Palmeiras pelo Ryan. Mas a busca por um atacante lado de campo é talvez a primordial, a mais antiga no Vasco. O Vasco precisa urgentemente de um ponta. Essa é uma reivindicação dos antigos técnicos. O Brian Rodrigues tem proposta, o Verón foi sondado, enfim, mas o Vasco com pouco dinheiro está tendo dificuldade. Sobre Gabriel Verón, um dos representantes do Verón me contou que São Paulo, Santos, Vasco e Atlético Mineiro procuraram para tentar uma negociação por empréstimo. O Porto estava relutando com essa ideia, a ideia do Porto era vendê-lo, mas Fábio Melo, que é um dos empresários do atleta, vai à cidade do Porto nessa semana que está começando para discutir com o Porto uma possibilidade de empréstimo por uma temporada, tá? Isso vai ser debatido, vamos ver se essa história avança. A ideia é mostrar que ninguém vai fazer proposta para a compra do Gabriel Verón, especialmente pelos 10 milhões de euros que o Porto pede. E aí, só para completar, em relação ao Vasco, estava contando que houve a notícia de que o Ryan está na mira do Palmeiras, de que o Ryan teria recebido uma oferta. O Vasco assegura que não houve nenhuma sondagem do Palmeiras, muito menos proposta, então não há por que alimentar essa especulação. Ryan, cujo contrato no Vasco se encerra em dezembro desse ano, se não vendê-lo agora, o Vasco vai correr um enorme risco de perder o jogador de graça. Muito bem, minha gente, vamos então já de imediato trazer o técnico Ramon Lima após o terceiro empate do Vasco no Campeonato Carioca. Empatou com o Nova Iguaçu, 1-1, 0-0 com o Bangu, perdeu o pênalti de Jair e hoje, ainda há pouco lá em Bacaxá, foi 1-1. Garoto que entrou ali na lateral esquerda, o Wallace no lugar do Vitor Luiz, inclusive muito bom de bola, hein? Esse moleque tem 19 anos, é base do Vasco da Gama e encantou a todos pelo futebol que apresentou. E olha que ele aparece na relação do Vasco como zagueiro. Vamos ouvir então o técnico Ramon Lima. Ramon, eu queria que você fizesse um diagnóstico dessa partida, que marca, né, a tua despedida aí desse momento. É claro que poderia ser pior se não fosse o gol do Wallace, e queria que você falasse também da importância desse jogador, do gol que ele fez, né, um menino novo aí, e que chega para ajudar o Vasco nesse momento. Primeiro, falar do Wallace. O Wallace é um jogador que veio do Bangu no final do ano passado. Pra gente no Sub-20, a gente tinha enfrentado ele em alguns jogos. É um menino muito trabalhador, assim, um menino que a todo momento ele pede complemento, pós-treino, então até brinquei ali no vestiário que é um menino que está colhendo o que plantou. Extremamente sério, extremamente trabalhador, é um jogador muito técnico, acho que tem um futuro promissor. Está há pouco tempo no Vasco, mas vejo ele com um futuro promissor. Sobre o jogo, acho que a gente teve dois tempos distintos novamente. É um pouco difícil ter consistência assim, no nosso contexto, porque a gente trocou de peças e de time. Os 3 jogos a gente não conseguiu repetir a escalação, mas foi importante um segundo tempo bem melhor. Acho que até merecemos a vitória ali pelo segundo tempo, empatamos e tivemos algumas oportunidades para virar. Não mudamos a dinâmica do primeiro e do segundo tempo em termos de estratégia, a gente queria fazer as mesmas coisas, mas no primeiro tempo não deu muito certo pelas dinâmicas de movimentação. Acho que no segundo tempo a gente conseguiu empurrar o Boa Vista para trás e ter volume e sofrer pouco também em contra-ataque. Não lembro de nenhuma defesa do Fusato assim no segundo tempo, então acho que a gente conseguiu ter protagonismo. Fica um gosto bem amargo assim, de 3 empates em 3 jogos que poderiam sim, pelo que foi proposto, ter acontecido 3 vitórias. A gente fica chateado de não deixar 9 pontos, mas enfim, vida que segue. Vamos buscar evolução. Boa noite, Ramon. Thiago Brandão da Litoral News. Hoje a gente viu o Bruno Lopes jogando centralizado, com a ausência do GB. Nos outros jogos ele jogou um pouco mais aberto, flutuando. Queria que você analisasse um pouco a partida dele. A gente viu ele com muita força, várias vezes segurando o zagueiro, esse tipo de coisa, a maturidade que ele tem. Então queria que você avaliasse um pouco essa partida do Bruno jogando centralizado. Então, na verdade, os outros jogos o Bruno também jogou centralizado, só que a gente tinha 2 atacantes. Na verdade, na nossa saída com 3, a ideia não era ele ser um ponta. Muita gente acho que confundiu isso, que ele jogou de extremo. Na verdade, era ele e o GB contra o Nova Iguaçu. E o segundo jogo também, era ele e GB por dentro. Então ele não fez a função de aberto. Isso é importante deixar claro. O Bruno é um jogador de muita força física, né? Então o jogo pedia isso um pouco. Era um jogo de contato, a gente sabia que era difícil fugir disso. Um campo mais fofo, um campo mais apertado. E o Bruno é um jogador que vai competir, vai evoluir muito. Só tem 17 anos, acredito que é um jogador que é muito trabalhador. Ele trabalha muito sério no dia a dia
E ele vai acabar evoluindo, ele é um jogo, ataca bem espaço, ele tem um pouquinho de dificuldade num jogo mais combinado, mas acredito que ele vai evoluir, ele tem muito novo ainda, ele tem, a gente fala, uma caixa d'água vazia ainda para encher ele. Ramon, Gabriel Andreas da Super Rádio Tupi, boa noite. Ramon, você falou sobre esses 3 empates, mas contra 3 equipes de menor investimento que mostraram muitas valências e muitas qualidades e que estão provando que esse campeonato parece que está mais equilibrado do que em outros anos. O que você pode falar em relação também às dificuldades que foram impostas por esses times e também se o tempo de trabalho dessas equipes vem influenciando nisso? Porque vocês começaram a treinar dia 27, mas tem time aí que está treinando desde outubro, novembro. Acho que a sua pergunta já foi a minha resposta. Sem dúvida o tempo de trabalho é um indicador muito forte, não tem como fugir disso. Nós começamos, como você falou, dia 27, pouco tempo de treino, com alguns jogadores voltando de empréstimo, um contexto ainda muito heterogêneo, assim, alguns jogadores que vieram do Sub-20, alguns jogadores agora nesses 2 últimos jogos que vieram do grupo do Carille, do profissional, então é um contexto bem adverso, mas a gente sabia disso, e sem dúvida o tempo de trabalho para mim é o principal, não tem como fugir disso. A outra é que os resultados estão mostrando, né, de todos os 4 grandes do Rio, está um campeonato mais equilibrado. A gente vai ver um pouco mais para frente o que isso vai perdurar ou não. Aí o técnico Ramon Lima conosco, fazendo uma análise do que foi o Vasco da Gama e agora esperar o Fábio Carille, jogo de quinta-feira contra o Madureira lá em Manaus. O que você está achando? Está gostando? Não está gostando? Tá mais ou menos? Tá acreditando? E aí? Quero o seu comentário. Fique à vontade, tá? Deixa o seu nome, o nome da sua cidade, para no próximo vídeo a gente mandar aqueles abraços para vocês. Vascaíno, o Vasco não teve bons resultados neste final de semana. A equipe foi eliminada nas quartas de finais da Copinha pelo Corinthians por o placar de 1-0. E o Vasco também, no campeonato estadual, chegou ao seu 3º empate na competição. Uma competição onde todas as equipes grandes ainda estão num processo de recomeço de campeonato, né, de temporada, e ninguém ainda está com seu time completo jogando. Só o Botafogo até então venceu, foi na 2ª rodada do Campeonato Carioca. Os outros clubes estão aí enrolados, né, com empates e derrotas até então. O Vasco é o único que não perdeu ainda. O Vasco aí tem 3 empates na competição em 3 jogos. E muito abaixo os times grandes começam esse campeonato, mas acredito que da 4ª rodada em diante as equipes grandes irão voltar ao normal e começar a vencer os jogos. Lembrando que o Campeonato Carioca dá vaga à Copa do Brasil, então os clubes grandes, né, precisam acordar no Campeonato Estadual e acredito que isso vai acontecer para frente. Deixe sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.